Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus amigos, boa noite. Que Jesus, o nosso Mestre, esteja conosco esta noite. E no Evangelho desta noite, primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ele vai abordar as três revelações, ou seja, as três fases de entendimento da humanidade, começando por Moisés, depois Jesus e em seguida a revelação da doutrina espírita. E o nosso tema dessa noite é a segunda revelação, Jesus. Mas a abordagem que a gente gostaria de fazer nessa noite é no sentido de que o que é e quem é Jesus para nós? À primeira vista dessa pergunta, a gente poderia responder num entendimento mais lógico, mais científico, no sentido que Jesus é o governador do planeta Terra, Jesus presidiu a formação do planeta, governa o planeta juntamente com os seus emissários e tudo mais. Mas não é exatamente essa abordagem que nós gostaríamos de fazer essa noite, mas sim o que Jesus é para nós, o que Jesus significa na nossa vida, no nosso eu, como que Jesus influencia de alguma forma a minha maneira de viver, a minha maneira de ser, como eu sou como indivíduo. Numa primeira retrospectiva, o pensamento humano antes de Jesus entendia que a felicidade, principalmente nos filósofos gregos, é você alcançar aquilo que se deseja. Então eu desejo algo, eu anseio por alguma coisa, pela presença de alguém, um bem material, um conhecimento, ou seja, tudo aquilo que eu busco, que eu anseio, que eu quero, eu alcanço. Aquilo eu amo aquela coisa. E alguns filósofos vão até dizer que depois que eu alcanço aquilo, eu deixo de amar. Mas em busca sempre de algo. Então o amor significa, em tese, a minha vontade de ter alguma coisa, a minha vontade de possuir algo, possuir emoções, não só no sentido material, mas no sentido de ter alguma coisa com a qual eu anseio. E até hoje, de certa forma, a gente ainda mantém ainda esse conceito. Tanto é que para nós hoje o conceito de felicidade quer ser uma pessoa feliz. No nosso conceito, felicidade para mim vai ser ter uma boa casa, uma boa renda, uma boa saúde, uma ausência total de problemas, os meus entes familiares vivendo na mais perfeita serenidade, sem problemas também, ou seja, todas aquelas pessoas que eu gosto, que são próximas a mim e tal, vivendo na abundância e na fartura. Esse é o conceito que nós hoje temos de alguma forma de felicidade, potencializado aí pela internet, redes sociais que mostram exatamente esse lado da vida. É a pessoa mostrando os restaurantes, as viagens, as compras de roupas e tudo mais, ou seja, aquilo que eu alcanço, um desejo alcançado. Então, se eu alcancei, essa para mim é a felicidade, esse é o amor que eu quero, o que eu busco na vida é alcançar os bens materiais, as conquistas materiais de posição, status, reconhecimento e tudo mais. Mas Jesus muda radicalmente esse conceito. Vai dizer que na realidade a felicidade verdadeira, o eu realizado, está em servir ao próximo, em eu renunciar à minha própria vontade em favor de alguém.
Vejamos que é um conceito completamente oposto. Se por um lado, hoje, e desde a antiguidade, eu tenho que felicidade é eu conquistar aquilo que eu quero, Jesus vem dizer que não. Felicidade verdadeira é você fazer alguém feliz. Em outras palavras, em termos práticos, é de alguma forma eu tornar a vida de alguém melhor com a minha presença. Quando eu estiver em algum lugar, eu melhoro a vida das pessoas que estão naquele ambiente. Naquela casa, naquele lugar de trabalho, aonde for. Ou seja, a minha presença, a minha existência no mundo precisa colaborar positivamente para a felicidade de alguém. Esse é o conceito da felicidade em Jesus. Um pouco distante ainda do nosso entendimento, mas lá na pergunta, no Livro dos Espíritos, quando Kardec vai perguntar qual é a mais meritória das virtudes, os Espíritos vão responder que a virtude sempre quando há o desejo de se fazer o bem e tudo mais. Mas a mais meritória das virtudes, o mais meritório na virtude, está no sacrifício do desejo pessoal em favor de alguém, ou em favor de alguma coisa útil. No momento que eu deixo de lado a minha vontade, o meu desejo para melhorar a vida de alguém. Isso ainda parece um pouco filosófico, um pouco distante dos nossos conceitos, mas Jesus deixa um exemplo muito claro disso no Evangelho, lá no Evangelho de João, quando ele já no final da sua romagem pela terra, já sabendo, já prestes à crucificação, Jesus está ceando com os discípulos e eles estão ali discutindo. Em dado momento, Jesus tira suas roupas, suas vestes, cinge-se com uma toalha, ou seja, se coloca à maneira de um escravo, que é o que os escravos faziam naquela época, e começa a lavar os pés dos discípulos, que é o que os escravos faziam naquela época. As pessoas chegavam das ruas, pela região muito árida, muito quente e tudo mais, então os escravos vinham com uma bacia de água e iam lavar os pés dos seus senhores. Jesus repete o mesmo ato com os seus discípulos. E terminando esse ato de lavar os pés, se veste novamente, ou seja, porque os escravos não usavam roupas naquela época, que eram animais que falavam, né? Então Jesus se veste novamente, pergunta para eles: vocês entenderam o que foi que eu fiz? Vós me chamais de mestre e senhor. E eu sou. Vocês estão me chamando de mestre, de senhor, e é verdade, eu sou mestre e senhor. Mas eu lavei os vossos pés. Ou seja, eu fui escravo de vocês. Vós fazei o mesmo. Ou seja, fazei a mesma coisa. O que isso na prática quer dizer? Exatamente o que a gente já estava dizendo. Que aonde eu estiver, a minha função no mundo, a minha felicidade verdadeira, perene, ela vai ser tornar a vida de alguém melhor. Ou seja, em outras palavras, eu de alguma forma beneficiar alguém, quebrar o galho de alguém, ajudar de alguma forma de quem está ao meu lado. Então, se eu sou chefe, é eu ajudar, melhorar a vida, ajudar o progresso, contribuir melhor para que aquela pessoa se torne uma pessoa melhor das pessoas que trabalham comigo. Se eu sou subordinado, participar com os colegas, melhorar também, ser um bom colega de trabalho, ajudar, colaborar, ser proativo, dar o melhor de si, independentemente de qualquer coisa. Se eu estou em casa, é procurar ser o melhor para todo mundo que está à minha volta, no transporte coletivo, ou seja, aonde eu estou, eu
melhoro a vida de quem está à minha volta. Jesus, quando vai dizer lá que nós devemos oferecer a outra face, ou seja, se alguém te bate a face direita, ofereça também a esquerda, ele rompe um paradigma em que no olho por olho, face por face, que nós devemos a todo custo manter o nosso orgulho. Vai explicar que não. Que nós, a felicidade íntima nós, está na conquista da nossa paz interior. Onde não é quem está fora de mim que me faz infeliz, mas o meu interior. Existem alguns filósofos do estoicismo que explicavam algo muito parecido com isso. E eles diziam o seguinte: Epicteto dizia que existem no mundo duas coisas, só duas. As coisas podem ser, todas as coisas do mundo podem ser divididas, todos os fatos, acontecimentos da nossa vida podem ser divididos em duas categorias. As coisas que estão sob o meu controle, que eu domino, e as coisas que eu não domino. E que a gente deveria preocupar principalmente com as quais eu domino. Então, por exemplo, eu domino a pandemia? Não. Mas eu domino o meu estado de espírito, de ansiedade, de angústia, derivado dessa pandemia? Sim. Eu domino a minha saúde? Você vai falar, mas a minha alimentação, se eu me alimentar bem, se eu fizer um exercício e tal, eu melhoro a minha saúde? Sim, é verdade. Mas eu tenho total domínio sobre a minha saúde? Ou seja, será que se eu fizer atividade física cotidiana, ter uma boa alimentação, ou seja, tudo aquilo que é recomendável para a medicina, mesmo assim, não vai acontecer de eu ter uma doença, um câncer, uma doença incurável e tudo mais? Ou seja, então eu não domino a minha saúde. Eu apenas influencio, ou seja, eu não faço a minha saúde piorar e cumpro o meu dever de cuidar bem da ferramenta que a providência divina me deu. Mas eu não domino. Então, quais são as coisas que eu domino? Segundo Epicteto, eu domino e nada no mundo consegue tirar esse poder de mim. É aquilo que se passa dentro de mim. Então, minha saúde, eu influencio ela. Eu posso, às vezes, melhorar, eu posso retardar uma doença e tudo mais com uma boa alimentação, com uma atividade física e os cuidados que nós temos que ter. Mas, no acontecimento de um episódio, de uma doença, o que de fato eu domino, eu tenho o poder de mudar ou não, é o meu estado de espírito. Jesus ensina então algo muito semelhante a isso, dizendo que o reino de Deus está dentro de nós. Voltando justamente lá a Jesus lavar os pés dos apóstolos. Mas como assim? As circunstâncias da vida, o nosso ambiente de trabalho, o nosso ambiente familiar, a nossa saúde, a nossa condição financeira, muitas vezes nós não temos condições de alterá-las. São circunstâncias da própria vida. Isso vai fazer parte da nossa vida. Mas o que de fato eu posso mudar, e aí é que ensina Jesus com profundidade, é o meu comportamento diante da vida. Como eu tenho me comportado, tanto com quem está ao meu redor, e como eu tenho me comportado comigo mesmo. Há um capítulo lá na frente do Evangelho segundo o Espiritismo, mais para frente nós vamos estudar daqui a uns dias, que Kardec vai abordar, por exemplo, sobre a cólera. Ou seja, aquelas pessoas que explodem. Acontece um problema, qualquer uma situação, uma adversidade qualquer, e a pessoa explode emocionalmente.
é um comportamento, aquilo depende da própria pessoa, uma autoeducação. Vai entrar lá em que Epiteto vai dizer, olha, isso aí você domina, cabe só a você. Jesus está ensinando justamente isso em todos os aspectos da nossa vida. Que o nosso comportamento da vida, durante a adversidade, nas coisas, vai depender exclusivamente de nós. E que nós, fundamentalmente, estamos aqui no mundo para aprender a amar, compreender, e não para satisfazer as nossas vontades e desejos pessoais imediatos e que passam muito rápido. Há um exemplo muito bom no livro Boa Nova, de Chico Xavier, que ele conta a história de Joana de Cusa. E Joana era esposa de Cusa, que era intendente de Herodes Antipas, lá em Cafarnaum. E ela acompanhava algumas pregações de Jesus, estava muito entusiasmada com o que Jesus ensinava, gostava muito das palavras de Jesus. Mas o seu esposo, como político da época, político romano da época, vivia todo aquele ambiente promíscuo da política e tudo mais, causava muito desgosto para ela em casa. E ela, numa oportunidade, vai conversar com Jesus, explicar para ele justamente isso, assim, que ela tinha ali as primeiras claridades do Evangelho, gostava muito das palavras do Evangelho, mas estava vivendo um verdadeiro drama familiar em casa, era tudo muito difícil, o seu convívio em casa, ela sofria muito com isso e tudo mais, e esperava ali ouvir de Jesus, né, algumas palavras e como que ela poderia fazer, né? E Jesus vai dizer para ela o seguinte: todos os templos da terra, porque o marido dela cultuava a religião da hora, vamos dizer assim, né? Então ele procurava simplesmente agradar quem pudesse ser útil a ele. E ela se angustiava com isso, além de todos os outros problemas. Todos os templos da terra, Joana, são de pedra. Ou seja, todas as religiões do mundo, não obstante o respeito que nós temos que ter por todas as religiões do mundo, Jesus está dizendo que é como se fossem templos de pedra. São escolas que nós participamos. Mas isso é um instrumento de nosso aprendizado apenas. Eu venho, Jesus, continua Jesus, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Nós temos que entender que Jesus, a par de ser o governador do planeta Terra, de toda a sua grandiosidade como Espírito, Jesus fala aos nossos corações. Jesus precisa tocar o nosso íntimo, como eu suporto as dificuldades da vida, como eu vejo as outras criaturas, como que tudo aquilo que a vida precisa ter um novo significado para mim. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Todos nós vivemos essa redenção espiritual, ou seja, a gente anseia ser uma pessoa nova. Mas a pessoa antiga ainda nos puxa. O orgulho, o egoísmo, né? Todas as nossas vontades e desejos estão ali presos, arraigados em nós. Então existe esse combate. Mas a luz nos chama. E aí Jesus vai continuar dizendo para ela o seguinte: agradece ao Pai haver-te julgada digna do bom trabalho desde agora. Teu esposo não te compreende, alma sensível? Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Também é um novo conceito que Jesus nos coloca. Porque nós queremos
amar as pessoas que são do nosso jeito. Do jeito que a pessoa tem que ser do jeito que eu quero para eu poder amar aquela pessoa. Jesus vai dizer, não, respeite aquela pessoa como ela é, ame-a do jeito que ela é e faça o melhor que você puder. É leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligado a ele se não houvesse para isso uma razão justa. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Falas-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Isso nós precisamos também começar a entender. Aquelas pessoas que nós temos dificuldade de relacionamento, aquelas pessoas que de alguma forma a gente ainda não compreende, não somos compreendidas por elas, são justamente essas pessoas que nós devemos procurar amar ainda mais. E Joana, então, volta ao lar, bastante consolada e tudo mais. E aí diz Humberto de Campos, né, que desde este dia memorável para sua existência, a mulher de Cusa experimentou na alma a claridade constante de uma resignação sempre pronta ao bom trabalho e sempre ativa para a compreensão de Deus. Ou seja, a partir daquele encontro com Jesus, ela passou a ter uma nova visão da vida. Que a vida não era para a sua satisfação pessoal, de ter o esposo como ela gostaria que ele fosse, de ter a vida, que a vida fosse como ela queria, mas uma resignação pronta a ser útil como pudesse, a amar o esposo, amar as pessoas que estavam à sua volta, como elas eram. Só que explica Humberto de Campos que a vida continua, né? Ela estava em Cafarnaum e acontece que as reviravoltas políticas fazem o esposo dela ter bastante dificuldades, tormentos, e ela acaba morrendo em extrema dificuldade e tudo mais. E Joana, com um filhinho, ela acaba perdendo tudo, vamos dizer assim, viúva, só com um filho, acaba tendo que trabalhar de lavadeira e de cuidar de filhos de outras mulheres. E aí aquelas antigas conhecidas que ela tinha, falaram, mas como você vai trabalhar de serviçal? E ela, sim, não há vergonha nenhuma nisso, e isso que meu mestre tem me ensinado, em servir. Passa-se muito tempo e tal. Lá no ano de 68, Joana um dia muda-se para Roma, acompanhando as pessoas que ela trabalhava, com as quais ela trabalhava, e ela é cristã. E o ano de 68 era um ano de perseguições, né? Bastante crudentes em cima dos cristãos em Roma. E Humberto de Campos vai narrar que está lá, no circo romano, os cristãos presos, e entre eles Joana e seu filho atados a um poste de martírio, com a fogueira em volta, para serem queimados vivos, como era a prática, né? E aí os soldados ou as pessoas que estavam ali falaram, ou você abjura Jesus, ou você vai morrer queimada agora. E ela, não vou renunciar. Só que o seu filho estava do lado. E o filho fala, mãe, abjura. A senhora não vê que nós perdemos? Nós vamos morrer aqui. Abjura, mãe. Por amor a mim, abjura. Daí, a narrativa de Humberto de Campos vai dizer que pela primeira vez, depois do encontro com Jesus, Joana realmente chorou. Escorreu lágrimas nos seus olhos, de ver ali a dor do seu filho, pedindo para ela abjurasse Jesus. E ela, por alguns instantes, fica ali naquele dilema, né? Vamos dizer assim. Só que ela lembra que Maria, como mãe, também assistiu o seu filho
ser sacrificado, e suportou tudo aquilo e fala: não, meu filho, cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. E aí os soldados começam a colocar fogo, pega um deles e fala: o teu Cristo só te ensinou a morrer? E ela responde: não. Com muita dificuldade, né? Na chama ali, ela responde: não. Ele também me ensinou a te amar. E aí, nesse instante, ela sente a mão cariciosa de Jesus no seu ombro e fala: Joana, tem bom ânimo, eu estou contigo. Ou seja, Jesus está conosco nos momentos de dificuldade. Se hoje a gente passa por tormentos, dificuldades e tudo mais, tenhamos convicção, aquela mesma convicção dos cristãos que iam para o circo romano, mas o sofrimento com base na alegria de estar sendo um servo fiel a Deus, no sentido que eu estou sendo útil a alguém, que a minha existência no mundo tem uma finalidade de melhorar a vida de alguém. É por isso que a nossa fé tem que ser uma fé verdadeira, uma fé constante no amor, de poder colaborar e tudo suportar. Paulo tem uma passagem fabulosa na Epístola aos Romanos, em que ele vai dizer o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a miséria? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então que a nossa fé, a nossa confiança em Jesus seja a confiança de ter uma vida melhor. Compreender que a nossa vida é dar o melhor de nós. Cristo não espera de nós santidade do dia para a noite. É como na passagem que Pedro, certa vez, estava lá na casa do caminho em Jerusalém, já muito cansado, né? De todo dia, de ter trabalhado o dia todo, e sempre, por mais que ele colaborasse, por mais que ele ajudasse, por mais que ele beneficiasse as pessoas, muitas vezes ele recebia de volta da pessoa que ele tinha acabado de ajudar um desaforo, a pessoa respondia mal, falava que ele estava se aproveitando da situação e tudo mais, né? E ele já angustiado com aquilo, de ter feito todo dia trabalhado e sempre ter respondido de volta, ter recebido de volta, né? Mais pedrada do que abraço, vamos pensar assim. E aí já no fim do dia, no começo da noite, ele cansado, né? Já como disse, já não quer receber mais ninguém. E entra um forasteiro, uma pessoa, olha, eu quero falar com Pedro. E ele responde com a maior, né, cólera, vamos dizer assim, não vou responder mais ninguém. E aí a pessoa descobre a cabeça e era Jesus. E Jesus fala para ele: Pedro, a única coisa que eu te pedi era que você apacentasse as minhas ovelhas. Jesus não pediu santidade a Pedro, apenas que ele amasse as pessoas, que ele procurasse fazer o melhor por aquelas pessoas. Então aqui o ensinamento do Evangelho
nos ensine realmente a nossa autotransformação de serenidade, compreensão, renúncia, entendimento das necessidades do próximo. E que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Obrigado.